Boa noite, igreja. A graça e a paz seja convosco, amém? Por favor, imitem o Benjamin e a Eloá. Glória a Deus. Crianças, por favor, venham à frente para nós orarmos. Glória a Deus. Uhul. Hoje a galerinha tá boa, hein? Você pode pelo menos estender as suas mãos para cá, igreja? Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos as nossas crianças, ministrando sobre a vida delas a proteção, a unção e a graça do Senhor. Guarda, Senhor, reveste, livra, Senhor, de todo mal. No nome de Jesus, que o Senhor seja o Deus que esteja guardando, cuidando, abençoando cada uma dessas crianças. Pai, nós abençoamos o nome de Jesus, declaramos que elas cresçam no temor do Senhor, permaneçam nos seus caminhos, ó Pai, todos os dias da sua vida, não se desviem em nenhum momento, no nome de Jesus, que sejam obedientes a pais e mães, sejam homens e mulheres de Deus de caráter íntegros, ó Pai, obedientes à Tua palavra, que venham frutificar na Tua presença todos os dias da sua vida, no nome do Senhor Jesus. Nós oramos como igreja e abençoamos cada uma delas, sua casa e a sua família. Também rogamos pelos professores e auxiliares que se dispõem, ó Deus, voluntariamente a ministrar na vida dessas crianças. Usa cada um desses voluntários com poder, autoridade e graça, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Desculpa. Quase não tem espaço para mim na mesa, né, irmão? Mas ainda tem lugar na mesa. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aí uma semana, né, praticamente após a Páscoa, e nós estamos falando sobre o Espírito Santo aos domingos e a importância de nós desenvolvermos esse relacionamento com Ele na nossa vida cristã. Mas hoje eu quero trazer um texto que eu particularmente gosto muito, e é uma mensagem que já estava pensando, meditando nela há alguns dias, e hoje o Espírito Santo de Deus ardeu o meu coração para a gente meditar nessa passagem. Abra ela aí, Lucas, capítulo 24, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13. É uma passagem conhecida, já ministrei sobre ela aqui algumas vezes. Glória a Deus. Lucas capítulo 24, versículo 13. Amém? Podemos ler? Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Quanta distância? E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então eles lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas. Repete comigo, Cleopas. Fala para o irmão do seu lado, guarda esse nome. Cleopas respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? Eles lhe explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era o profeta poderoso em obra e em palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram.
É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele lhes fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois o partiu o pão e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Pode passar, vai. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz seja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensavam que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E disse: assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. É a passagem interessante porque eu gosto desse texto. Primeiro, a pegar alguns detalhes. Qual foi o nome que eu pedi para você guardar? Sabe quem foi Cleofas? Tio de Jesus. Era casado com Maria, irmã da mãe de Jesus. Era parente de Jesus. E era discípulo de Jesus. Eu acho interessante porque o tio de Jesus seguia Jesus. O tio de Jesus se submeteu ao senhorio de Jesus. O tio de Jesus reconheceu que Jesus era o Cristo Salvador até um determinado momento. E é interessante que o nome Emaús, eu achei isso aqui muito interessante, significa riacho quente. E eu entendo, irmão, por que eles estão voltando para Emaús? Porque é a cidade deles, era a aldeia deles. E eu acho muito interessante os nomes na Bíblia, porque o que aconteceu em Jerusalém, de alguma maneira, trouxe frieza e escuridão para aqueles homens. E agora eles decidem voltar para um lugar que trazia afago,
para um lugar que trazia consolo, para o riacho quente, Emaús, aonde estão as suas famílias, aonde estão os seus amigos. Por quê? Aqueles discípulos seguiram Jesus, eles eram parte dos 70 que seguiam Jesus. E em determinado momento, junto com muitos, eles estavam acreditando que Jesus seria aquele homem que iria lutar para libertar Israel do Império Romano e da religiosidade judaica daquele tempo. Mas porque Jesus não fez as coisas como eles esperavam, quando eles viram Jesus morrer na sexta-feira ou sábado, ali naquele momento, e até naquele momento eles não viram Jesus tendo nenhuma atitude de libertar Israel do subjugamento do Império Romano, eles decidem abandonar Jerusalém e voltar para Emaús. Eles decidem abandonar o centro da vontade de Deus e voltar para o lugar que eles achavam que era o melhor para eles. E o que mais me chama a atenção nesse texto, Jesus ressuscita em Jerusalém, as coisas estão acontecendo em Jerusalém, mas Jesus vai atrás de 2 discípulos que estão indo embora. Aleluia. Eu venho nessa noite para te dizer que não foi você que veio, foi Jesus que foi atrás de você. Não foi você que veio parar aqui, foi Jesus que foi atrás de você. Não foi o convite da família, foi Jesus que foi atrás de você. Não foi uma igreja, foi Jesus que foi atrás de nós. Diga para alguém perto de você: Jesus foi atrás de você. É interessante, irmão, porque esses discípulos, para eles não existia cruz, ou não tinha nos planos dele a morte de cruz. Nos planos dele era um exército que iria se levantar, guerreiros que seriam formados e lutar contra o Império Romano para quebrar essa escravidão que eles viviam naquele tempo. Mas eles não entenderam o propósito de Deus. E aí eu quero contextualizar com o nosso tempo hoje. Quantos de nós não entende o propósito de Deus, não entende o chamado de Deus, não entende o que Deus tem para nós, e saímos de Jerusalém? Abandonamos o local onde Deus quer cumprir as suas promessas. Quando eu falo Jerusalém, meu irmão, eu falo de igreja, eu falo de ceia, eu falo de comunhão, eu falo de corpo, eu falo de estar junto, eu falo de andar na mesma linha, no mesmo propósito. Jerusalém significa o local de cumprimento de promessa. Você está aí? Eu disse que Jerusalém é o local onde Deus cumpre promessas. Eu gosto de pegar detalhes. Quantos quilômetros ficava a cidade? 10 quilômetros. Quantos quilômetros? Você imagina, 2 discípulos andando 10 quilômetros. Só que eles não estavam andando de qualquer jeito. Eles estavam andando tristes. Por quê? Porque as coisas não aconteceram do jeito que eles... Quantas vezes nós somos assim com Jesus? Quantas vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer? E a gente começa a andar triste em direção oposta ao propósito de Deus. Aqueles discípulos, porque eles imaginaram que Jesus seria uma pessoa, e foi totalmente diferente do que eles imaginavam. E é tão interessante que foi no mesmo dia, repete comigo, mesmo dia. No dia que Jesus ressuscitou, mais forte, no dia que Jesus ressuscitou, eles saíram de Jerusalém. No dia que aconteceu o milagre da ressurreição do Mestre. O dia que aconteceu o milagre da ressurreição do nosso Salvador. No dia que Jesus, ele ressuscita com a chave do inferno e a chave da morte em suas mãos. No dia em que os céus e a terra e todo o inferno para ver ele saindo da sepultura, santo, glorificado, perfeito. Ah, meu irmão e minha irmã, nesse dia, esses homens decidem voltar para casa, decidem abandonar o chamado, decidem abandonar o ministério, decidem abandonar o cargo, decidem abandonar a função, decidem deixar de lado aquilo que Jesus tinha chamado eles para fazer. Ei, é para você que eu estou pregando mesmo, obreiro que está sentado. É para você que eu estou pregando mesmo, ministro de louvor que está sentado. É para você que eu estou pregando, você que fazia obra e deixou de fazer. Ah, pastor, as coisas não saíram do jeito que eu queria, nem as minhas saíram do jeito que eu queria. Nada sai do nosso jeito.
Esse é o nosso problema, a gente quer trazer Jesus para o nosso mundo, a gente quer trazer Jesus para a nossa realidade. Não, meu irmão, conversão é deixar de viver a sua vida para viver a vida dele, é deixar de fazer as suas vontades para fazer a vontade dele, é deixar de viver a vida que te agrada para agradar a ele. Isso é conversão. Isso é o quê? Isso é o quê? Mas muita vez, muita, a gente quer andar com Jesus até o momento que nos agrada. A gente quer obedecer Jesus até o caminho que eu acho que é o certo da minha visão, na minha ótica. Esses dois discípulos estavam com Jesus até o dia da sua morte. Eu disse até o dia da sua. Fala para a pessoa do seu lado, se você sai na morte, você não desfruta da ressurreição. Enquanto Jesus está ressuscitando, para onde que eles estão indo? Para casa. Para onde? Para onde? Mas quem ficou em Jerusalém viu Jesus. Amém, irmão. Amém. Primeira coisa que eu quero falar com você. No caminho de Emaús, Deus trata com a nossa desistência. Glória a Deus, obrigado, Brian. Diga para alguém que está ao seu lado. No caminho de Emaús, Deus está tratando com as suas desistências. Sabe que eu gosto desse texto, irmão? Que eles tinham desistido de seguir Jesus, mas Jesus não desistiu deles. Eu posso ouvir mais um amém? Eles tinham desistido de Jesus, mas Jesus não desistiu deles. Eles decidiram ir embora e Jesus foi atrás deles. Acha algum outro texto, algum outro versículo que mostre Jesus indo atrás de alguém depois da ressurreição? Não tem. Eles foram os únicos. Eles foram privilegiados. Eu não sei até que ponto isso é bom e isso é ruim, irmão. Porque se tudo aquilo que Jesus já falou com você, já fez na tua vida, ainda não é o suficiente, o que mais vai ser? Eles andaram com Jesus 3 anos e meio. Eles viram Jesus fazer todos os milagres narrados nas Escrituras. Eles estavam no momento em que Jesus entrega o Espírito. Eles vê o céu fechando e escurecendo. Eles vê os mortos ressuscitando, entrando na cidade. Ele vê o soldado furando Jesus e falando o que nós fizemos verdadeiramente. Esse é o Filho de Deus. Eu tenho certeza que lá em Jerusalém já estava aquele burburinho. O povo falando, o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou. Esses dois viram tudo isso e assim mesmo decidiram abandonar. E assim mesmo eles decidiram voltar para casa. E eles ouviram o que Jesus pregava. E o que Jesus pregava: eu vou morrer, eu vou ser tirado de vocês. Vai chegar um dia que eu não vou estar mais aqui, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Porque convém que se cumpra as Escrituras. Convém que se cumpra as Escrituras. Entenda, a igreja está na terra não é para agradar a sociedade. A igreja está na terra não é para fazer vontade política. A igreja está na terra não é para enriquecer, meu irmão. A igreja está na terra também para cumprir as Escrituras. Esse é o nosso papel na terra. Você pode não concordar comigo, se você não quiser concordar nem com a Bíblia, hoje você pode também. Nós temos esse direito. Hoje tudo é relativo. A vida é relativa, a fé se tornou relativa, servir a Deus se tornou relativo, ser obreiro na igreja se tornou relativo, fazer a vontade de Deus tudo se tornou relativo, menos a Bíblia. A Bíblia não é relativa, ela é absoluta. Não existe meio termo com a palavra de Deus, meu irmão, ou é ou não é. É por isso que no caminho de Emaús, Deus está tratando com as nossas desistências. Versículo 15, acompanha comigo aí. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer quem? Jesus. Ele estava com eles, caminhando com eles, mas eles não sabiam quem era. Irmãos, viver 3 anos com aquele homem, ouvindo a voz dele. Você conhece a voz do seu membro da família? Do seu esposo, da sua esposa, filho, filha, sim ou não? Às vezes do jeito que fala um alô para você, você já sabe se está bem ou não, sim ou não? Agora, imagine esses homens,
sentado, por exemplo, no Sermão da Montanha, que foi de 5 a 7 horas de pregação. E eles ouviram Jesus pregando 6 horas, sentados, ouvindo Jesus falar do Sermão da Montanha, aquela coisa mais linda, de Mateus 5 até Mateus 7. As revelações do reino de Deus. Eles ouviram tudo aquilo, ouvindo a voz de Jesus, mas nesse dia, porque eles decidiram sair de Jerusalém, eles deixaram de reconhecer a voz de Jesus. Pastor, Deus não fala mais comigo. Ele está falando. O negócio é que você está caminhando para o lado oposto. Irmão, Deus não se cala. Eu vou repetir para você entender. Deus não se cala. O seu Deus não é aquilo que tem lá naquele lugar lá, que eu não posso falar o nome, mas você já sabe, que é uma estátua que tem boca, mas não fala, como o Salmo 115 bem descreve. Tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não caminha, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Não, meu irmão, o seu Deus não foi feito num barro, o seu Deus não foi feito de gesso, o seu Deus não foi feito de mármore, o seu Deus não é feito de madeira, o seu Deus não foi feito, irmãos, de homens. O seu Deus é o Criador do universo. Queira a ciência ou não, é provado. Esse universo que a gente habita, ele não é autoexistente pela perfeição, pelos cálculos, pelos números científicos. Todo cientista fala, alguma coisa alguém deve ter criado. E a Bíblia narra isso há mais de 2000 anos. O autor do universo se chama Yahvé, se chama Jeová, se chama Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Diga para alguém perto de você mais uma vez: Deus não desistiu de você. Irmão, por que a gente desiste tão fácil das coisas de Deus? Me explica. Eu queria entender, irmão. Por que a gente desiste tão fácil de servir a Deus, de pregar a palavra, de cantar no louvor, de exercer um diaconato? Por que a gente desiste disso? Ah, por causa dos homens, meu irmão. A gente está num lugar imperfeito. É ferro afiando ferro todo o tempo. No casamento você tem um monte de imperfeições. Eu sei que tem hora que dá vontade de desistir, juntar a malinha e ir embora. Eu sei, irmão. Todo casamento passa por isso uma fase, mas você não vai. Tem hora que você cansa dos filhos. Fala baixo, mano. Eu sei. É por isso que eu estou pregando. Cansa, irmão. Quem tem menino pequeno, a gente passou por isso. 2 filhos pequenos em casa. Tinha Deus da vontade de levar esse menino, deixar lá em Uberlândia com minha mãe e ficar só nós 2 em casa. Ou então deixar eles aqui e sair. Ou um ou outro. Cansa, irmão. Nós somos seres humanos. Nós não estamos livres disso. Esse é o grande momento de glorificar a Deus. Mesmo cansado, mesmo ofendido, mesmo frustrado, nós permanecemos de pé. Mesmo com dor, mesmo passando mal, mesmo sentindo que o nosso corpo quer parar, mas nós não vamos parar. Essa é a hora de glorificar Ele, irmão, porque não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Ele não desistiu. Eu tenho que olhar para Ele, irmão. Se tinha alguém que poderia desistir, é Ele. Ele não tinha nada que descer nessa terra. Ele estava num trono de glória, sendo adorado 24 horas por anjos. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Mas Ele falou assim: envia-me a mim, eu vou lá buscar os perdidos. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o dia que eu pensei que eu ia embora, o Senhor foi atrás de mim e me resgatou. Os dias que eu pensei em tirar minha vida, o Senhor estava lá. O dia que eu pensei em desistir, o Senhor estava lá. Obrigado, Jesus. Obrigado. Que os dias que eu pensei em desistir de mim, o Senhor não desistiu. Obrigado, Jesus, obrigado.
Será que você pode levantar sua mão nesse momento por uns segundos e dizer obrigado, Jesus? Render graças a Ele por algo na sua vida, irmão. Não sei, talvez não é o mesmo problema que o meu, mas por alguma coisa nós temos que agradecer. Você comeu hoje, você tem um lar, você tem uma família, você tem um emprego ou uma empresa, tanto faz, mas você tem algo para render graça. Obrigado, Jesus, por não desistir de nós, mesmo às vezes caminhando em direção totalmente oposta daquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor vai lá nos buscar. Fala para a pessoa do Sadem, não mandou anjo, Ele não mandou serafim, Ele não mandou querubim, Ele veio em pessoa. Irmão, esse Jesus é lindo demais, Ele é tremendo demais. Quem sai de Jerusalém, irmão, antes da hora, não vive a promessa. E eu vou te falar que tem hora que a vontade é de sair de Jerusalém. Porque o contexto naquele momento, irmão, era justamente perseguição. Eles estavam atrás de todos aqueles que foram discípulos de Jesus. Eles estavam atrás de todos aqueles que seguiram Jesus. E é lógico, é muito mais fácil eu sair, eu me esconder, ninguém vai saber, ninguém vai vir atrás de mim nessa aldeia pequena de Emaús, a 10 quilômetros de Jerusalém. Por alguns cálculos, irmão, dá de 2h30 a 3h30 andando, num passo normal, tranquilo, sem correria. Imagina, 2 horas, 3 horas ali caminhando, e talvez já estavam saindo da cidade. Eu não sei qual foi o determinado momento em que Jesus se apresenta ali no meio deles ou do lado deles, não sei. Eu fico imaginando muitas coisas, irmão. Eu fico imaginando um ao lado do outro caminhando, cabeça baixa, não vou falar mão no bolso, porque naquela época eles não usavam bolso, mas talvez segurando ali no cinto da roupa e caminhando ali. Nossa, você lembra? Nós tínhamos uma promessa, achamos que tudo ia mudar, mas ele foi preso, ele foi espancado, ele carregou aquela cruz. E a gente achou que em qualquer momento ele ia se levantar e revoltar e acabar com tudo aquilo, mas não, ele ficou calado. Eu fico imaginando que a cena, irmão, na cabeça deles eram as últimas horas da vida de Jesus. Mas Jesus tinha feito várias promessas, mas as promessas eram para quem estava em Jerusalém. Então quem sai de Jerusalém antes do tempo, irmão, não vive as promessas que Deus tem. Quando você abandona algo que Deus colocou na tua mão, e aí eu fico, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender isso, irmão, e é uma palavra pastoral sim para nós hoje. Qualquer função que é delegada para mim dentro de uma igreja, por mais que venha da minha líder lá de Uberlândia, dos meus líderes de Uberlândia, mas se eles delegaram a mim, eu entendo que veio por uma direção divina. Então se eu falo algo não para eles, ou se eu trato de qualquer descaso, qualquer função que é delegada a mim, por causa que foi uma liderança, seja ela o que for, se for para a partir de hoje para limpar o chão da igreja, e eu fizer isso com descaso, eu não estou fazendo com descaso só com a minha liderança, eu estou fazendo descaso com aquilo que Deus, através da minha liderança, outorgou a mim. E aí tem algumas coisas da vida que começa a ficar travada e quer tentar achar qual que é o problema. E quer tentar achar onde está o problema. E às vezes não consegue entender que o problema é só os votos que você fez de servir a Deus da maneira que você falou que ia servir e não está servindo. Se você vê, Jesus faz uma outra promessa lá no versículo 49 do capítulo 24. A importância de estar em Jerusalém. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, mas ficai porém na cidade, ou na tradução que você possa estar usando, aonde? Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E lá em Atos 1, Jesus vai reprisar essa palavra. Então sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, quando vocês foram cheios do poder. Mas o poder vai ser derramado aonde? Jerusalém. O poder vai ser derramado aonde? O poder vai ser derramado aonde? Então, irmão, não sai de Jerusalém. Se você saiu por algum motivo, é hora de voltar. Hoje talvez é o dia de você retornar para aquilo que você não deveria ter deixado. Emaús não é a solução do nosso problema. É a zona de conforto. Porque quando eles estavam com Jesus, eles tinham que seguir Jesus
e cumprir um ministério. Emaús é a zona de conforto. Eles estavam voltando para a sua zona de... E zona de conforto é o lugar que Deus não quer a gente, irmão. Irmão, se tem um lugar que Deus fica triste com a gente, é quando a gente vai para a nossa zona de conforto. Porque a nossa zona de conforto não trata o nosso caráter. Não molda a nossa fé. Irmão, para pensar. Aqui eu sei que se a gente fosse para dar oportunidade de testemunho, vixe, a gente ficaria um mês ouvindo. De pessoas que chegou na igreja com determinado problema que achou que não ia vencer. Quem? Aqui. E quantos você já venceu? Piores do que aquele quando você chegou, sim ou não? E você achou que aquele ia te matar ou ia acabar com tudo, sim ou não? Hoje você tem uma fé madura. Por que você tem essa fé hoje? Por causa das adversidades que você enfrentou. Deus usa as adversidades para te tirar da zona de conforto, para provocar um crescimento em você. Ninguém cresce na zona de conforto, irmão. Só engorda. Eu não é, irmão. Estou mentindo? Você quer perder peso, você fica deitado no sofá tomando coca? É isso que você faz? Come pizza também, né? Hã? Você quer perder peso, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma caminhada? Vai para a academia? Irmão, eu sei que nós temos umas marombeiras no nosso meio. Né? Tem uns por aí que gostam. Não é todos. Eu particularmente nunca gostei, nunca fui fã, irmão, de academia não. Eu gosto de esporte. Às vezes fazia academia quando era obrigatório. Mas falar que é fácil hoje, na idade que a gente está, chega em casa depois de uma partida de futebol, já como diz o Luiz, já leva o Dorflex no bolso praticamente. Acaba o jogo, já joga o Dorflex para dentro. Mas a gente está lá de novo na outra semana jogando. Bom. Às vezes alivia o estresse da cabeça, estou falando no meu caso, tá? Mas o corpo já não é do mesmo jeito, as dores vêm. Depois do Zenta, irmão, só o sangue de Jesus. Mas a gente faz hoje, eu faço hoje, mais preocupado com a minha saúde física do que qualquer outra coisa. Eu tenho que sair... Irmão, a vontade é ficar deitado na cama, é ficar deitado no sofá. Estou mentindo? Aí depois que você vê algumas pessoas perto de você ficando doente, mais ou menos na mesma faixa etária de idade que você tem, aí você assusta. Você fala, opa, tá pegando a galera da minha idade. Eu acho que eu tenho que abrir o olho. Se eu não começar a cuidar... Irmão, quem não cuida da saúde vai ter que tratar a doença. Essa é a verdade. E cuidar da saúde, a gente tem que sair da zona de conforto. Tem um pessoal que fazendo faculdade de educação física, se eu estiver enganado, pode me corrigir. Mas músculo para crescer tem que romper fibra muscular. E romper fibra muscular, você tem que fazer um esforço além do que você está acostumado, para que as fibras se rompam e ali cresça mais músculo na cicatrização, é que vai aumentando a sua capacidade muscular. É fácil? É por isso que você vai no primeiro dia de academia, você não quer voltar no segundo. Porque você está naquela vida sossegada. Eu ia falar outra frase, mas é melhor não. Você está naquela, sabe? Fase, zona de conforto. Aí você vai lá, puxa 10 quilos no supino e fala, ai, meus braços. Não está aguentando no outro dia. Por quê? Porque você não está acostumado com isso. Sai da zona de conforto. Toda zona de conforto causa dor. Pelo menos um amém? E toda dor produz crescimento. Esses dois discípulos, eles estão indo para a zona de conforto. E Jesus foi atrás deles e falou assim, não. Vocês não foram chamados para estar na zona de conforto. Vocês foram chamados para estar na zona de crescimento. Se for por escolha, zona de conforto. Mas se for para ser o melhor, zona de crescimento. Pergunta para a pessoa do seu lado, em qual você quer estar?
Irmão, não é fácil não. Você acha que é? Segunda coisa, no caminho de Emaús, Deus trata com as nossas tristezas. Diga, no caminho de Emaús, Deus trata com as nossas tristezas, frustrações e decepções. É interessante, irmão, porque versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Então lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam. Mas quem estava junto deles? Era para eles estar triste, irmão? Porque quem estava com eles? Aí aqui eu já quero quebrar um paradigma. Não é porque tem Jesus que não fica triste, irmão. Não é porque tem Jesus que não decepciona. Não é porque tem Jesus que não se frustra. Não é porque tem Jesus que dá vontade de sumir. Não, irmão. Às vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra. O mais interessante aqui é justamente isso, que Jesus aparece no momento que eles estão entristecidos ou tristes. E o que Jesus faz? Próximo versículo. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que estava em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Jesus começa a conversar com eles, caminhando, e faz eles pôr para fora tudo que eles estão sentindo. Irmão, eu contei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 7 versículos os dois falando. E Jesus só ouvindo. Porque Jesus pergunta: me conta, irmão, quem que estava ali? Não sabia o que tinha acontecido? Ele não era o personagem principal da situação? Tinha necessidade de perguntar? Mas ele perguntou: o que aconteceu? Por que você está triste? Ele está te perguntando agora: o que aconteceu? O que te deixou assim? Qual foi a sua frustração? Qual foi a sua decepção? Qual foi o plano que não deu certo? O que aconteceu? Me conta. Tem um cântico um pouquinho antigo, não é tão antigo assim não. Você já riu, não sei porquê. Que falava assim: conta para Jesus aonde está a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. A gente precisa de psicólogo às vezes, sim. Em alguns casos até de psiquiatra, irmão. E o maior erro de nós, seres humanos, é achar que não precisamos disso. A maior ignorância nossa é achar que a gente resolve tudo sozinho. Tem casamento acabando, tem gente infeliz, tem gente sendo destruída por dentro, por causa que não está fazendo o que esses dois discípulos fizeram quando Jesus perguntou: o que está acontecendo? Se você não tem a facilidade de dobrar o seu joelho e colocar tudo para fora em uma oração, se é necessário que tenha uma pessoa para te ouvir, procure então um especialista, procure um profissional habilitado, capacitado para te ajudar. Mas pelo amor de Deus, irmão, não caminhe com essa tristeza no seu coração. Está na hora de você colocar para fora algumas mazelas da tua alma, que você está carregando aí já há algum tempo, e a tua vida está travada. Tem coisa na tua vida, irmão, que não está caminhando, é simplesmente você está carregando um fardo que já não é seu mais, mas você faz questão de carregar. Frustração de anos atrás está guardada aí na tua alma até hoje. Decepções na tua alma está guardada aí até hoje. Ei, meu irmão, Jesus hoje te trouxe aqui perguntando: o que está acontecendo? Qual foi o plano que te frustrou? Qual foi o projeto que deu errado? Irmão, 7 versículos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos. 8 versículos, eles falando do 18 ao 24. Eles falando, contando toda a história. E aconteceu isso, e prenderam ele, e mataram ele. E nós achávamos que ele ia fazer e não fez, que ia acontecer e não aconteceu. Nós aguardávamos algo diferente, mas não foi do jeito que a gente esperava. A gente tinha sonhos, a gente tinha projetos, a gente tinha planos, e Jesus ouvindo eles. Irmão, eu acho interessante que Jesus não interrompe a fala deles. Jesus em nenhum momento fala assim: estou aqui. Jesus podia ter feito isso e falar assim: tá bom, mas eu já estou aqui. Não, Jesus deixa eles falar tudo, põe tudo para fora, sabe? Desata o saco, como vocês falam aqui no Goiás. Desata o saco, sabe?
Abre o baú, irmão. Ah, mas não vai me entender. Talvez as pessoas que estão ao seu redor não te entendam. É por isso que talvez seja necessário um psicólogo. Se você não confiar em pastores, está tudo bem, irmão. Eu não tenho nenhum problema contra isso, porque infelizmente muita gente já se decepcionou muito com isso também. Mas o psicólogo, ele tem uma lei que ele é obrigado a guardar o que você fala para ele dentro do consultório. Então, se ele falar algo ali, ele perde o direito dele a exercer a psicologia. Ou o psiquiatra também. Então, procura um. Ah, não confia em nenhum da cidade. Vai em São Simão, vai em Quirinópolis. Mas, pelo amor de Deus, vamos tratar a alma, irmão. E tem gente que está doente no corpo e... Quer ver? Muita gente vai no médico com dores em tudo quanto é lugar do corpo. E faz 50 mil exames. Vou falar igual a irmã. 310 exames. E não acha? Aí você fala, o médico está errado. Esse exame está tudo errado. Eu acho engraçado isso. O médico está errado, os exames estão errados. Eu estou sentindo a dor. O problema é que a dor não está no biológico. A dor está no emocional. O seu corpo só está acusando que tem algo errado. O tratamento não é fisiológico, não é biológico, não é medicamentoso. O tratamento é emocional. O que Jesus fez aqui foi uma consulta psicológica com dois ao mesmo tempo. E a coisa foi tão efetiva e perspicaz, irmão, que quando Jesus ia passar, eles falaram assim, não, fica mais. Eu tenho mais coisa para falar. Fica aí que agora você pediu para falar, agora você vai ouvir. Sabe? E eles vão pondo para fora ao ponto de que quando eles estão entrando para a aldeia e Jesus vai seguir, não, fica com a gente, está anoitecendo, o dia está acabando, vamos ficar mais. A gente precisa entender, irmão, que quando a gente é controlado pela tristeza, pela amargura, é difícil falar de outros assuntos, já percebeu isso? Como acontece com vocês? Vocês é tão bom, hein, gente? Glória a Deus. Sabe aquela pessoa que você fala, está cansado de ouvir ela, irmão? É porque ela está amargurada. Ela não consegue falar de outro assunto. Com todo respeito, irmãs. Mas a mulher nessa hora, irmão, ela é mestra. E não estou criticando, tá? Não me entenda errado, não estou criticando. Ela já tem a habilidade de falar por natureza. Mas quando ela está amargurada, irmão... Aí a gente, como marido, não quer ouvir. Deixa eu te falar uma coisa, você que é casado, irmão. Nós estamos marcando um culto para casais aí em junho. No final do culto eu vou falar. Mas uma coisa para você que é marido. Se você não ouvir, quem vai ouvir a sua mulher? Pé de pano? Irmão, eu vou ter que falar e não estou nem azul. Por que você acha que o número de lésbicas tem aumentado? Não, eu não tenho problema em falar não. E eu tenho uma irmã que é, tá? Só para você ficar sabendo. Não tem nenhum problema contra. Mas é errado. E para mim vai ser sempre errado. E se não converter e nos arrepender, vai para o inferno. A Bíblia me garante isso. Pronto, acabou. Sabe por que aumentou o número de lésbicas? Porque o homem não quer ouvir mulher. Aí a mulher quer ouvir mulher. Porque depois ela vai falar e a outra vai ouvir. Porque mulher sabe ouvir mulher. Homem não sabe. E aí onde é que tem um problema de 90% dos casamentos. O problema ainda maior, sabe o que é? Não é só ouvir. É compreender. Ah, irmã, depois vocês pagam um mês de academia para mim, que tá tudo certo. Vocês fazem... Eu ia falar em pizza, mas eu tô querendo melhorar a minha saúde. Vocês fazem a vaquinha e pagam um mês de academia, que vocês me pagam aí, tá tudo certo. É sério, irmão. Tem mulher infeliz que ela não pode desabafar para o marido, que se ela desabafar, o marido acha ruim. Você está doida, mulher? Doida é você que não sabe ouvir sua mulher calado. Está doidinho para perder a mulher. Eu vou te falar, irmão, já tem uma fila, hein? Você pode ter certeza, irmão. A mulher que você despreza na tua casa, tem alguém lá fora doidinho, só esperando você colocar ela para fora que já cai nos braços dele. É só a introdução para o dia 27. O retiro de homens. Dá tempo ainda de você correr. Irmão, sabe qual que é o problema do homem? Ele não gosta de ouvir isso. Tem uns irmãos que me olham com mascada e eu te falo, não tem medo não, irmão. Se quiser me matar, você me faz até um favor, eu vou para o céu.
Vou deixar uma viúva linda, 2 filhos maravilhosos, mas eu vou para o céu. Tem problema com isso não, irmão. Quer a sua mulher do jeito que você quer, então trata ela como deveria tratar. Irmão, e a Bíblia tem um monte de exemplo, nem dá para entrar aqui, senão não dou conta de terminar a mensagem de hoje. Mas dia 27 eu te pego lá no retiro. Você vai? Só 3, eu falei, ó. Eu devia ter ficado calado, né? Eu devia ter ficado calado, né, irmão? Que agora ninguém homem vai querer ir mais. Você quer que fale do outro lado também? Vou falar também. Não, né? Bate só de um lado, né? Aí tem um outro problema. Vou falar, irmão. Eu vou defender a nossa classe. Aguenta aí, homem. Porque a mulher também não sabe ouvir homem. Não sabe, irmão. Esse é o problema. Muitos homens não conversam porque toda vez que tentou conversar foi mal compreendido e ficou como ruim na história. É verdade, irmão. Esse é o papel da igreja, esse é meu papel como pastor, te ajudar. Amém ou não amém? A palavra tá boa ou não? Se quiser, nós para agora, irmão. Dá tempo de pegar o restinho do Fantástico ainda. Irmão, a célula máter é família. Deus planejou família. O projeto de Deus é família. Se a gente não melhorar como família, nada melhora. A mulher precisa entender que o homem também tem debilidades, tem fraquezas, também tem sentimentos. Tem coisa que eu não posso falar agora. Que o homem, irmão, tá certo. O homem ele é mais mecânico para muita coisa. Beijou, acendeu, você já entendeu o que eu estou falando. Fez um carinho, o homem já está ligadão, animadão. Opa! Irmão, é verdade. Só que aí tem um problema. Principalmente nessa área, irmão. Porque o homem não sabe fazer o que agrada a mulher. E tem mulher que não sabe fazer o que agrada ao homem. E aí é problema, porque a Bíblia fala. Quem fala? Quem fala? Que o homem não tem poder no seu próprio corpo. Quem tem é a mulher. Mas também diz que a mulher não tem poder no seu próprio corpo. Quem tem é o homem. Tudo que é feito em comum consentimento, Deus abençoa. O que eu disse? Tudo que é feito? Deus. Irmão, não é esse negócio. Na hora do vamos ver, quarto fechado, nem Deus entra lá. Não. Deus entra lá sim, tá, irmão? O Espírito Santo não volta para o céu nessa hora, não. Não volta, irmão, e está lá. É por isso que o homem tem que saber tratar a mulher e a mulher tem que saber tratar o homem. Tem muita gente ferido dentro de casa. Eu não sei porque que eu parei aqui, irmão, mas tudo bem. E eu tenho que encerrar porque o nosso tempo já deu. Irmão, eu tinha mais 3 temas aqui para falar só dessa mensagem. Eu continuo domingo que vem. Não posso não, irmão. Tem gente que tem que trabalhar amanhã cedo. Mas dia 14 de junho, que dia? Nós vamos fazer um culto de casais aqui. Então pode aplaudir, pode aplaudir. Eu vou fazer uma pergunta, eu não sou de fazer isso, a igreja sabe muito bem. Já vai preparando para a ceia, os oficiais que vão ajudar já podem vir aqui para frente. Vocês querem que a gente chame outros pastores para ministrar no culto de casais? Ou vocês acham que eu e a pastora podem ministrar? Eu e a pastora, levanta a mão. Não vai nem chamar. Eu ia perguntar o outro, nem vou. Eu tinha até pensado em chamar, irmão. Nós pensamos em chamar. Mas então, dia 14 de junho, tem um culto de casais aqui. Que dia? Você que é casado, marca na sua agenda. Nós vamos cobrar uma taxa de inscrição, porque a gente quer servir uma janta. Amém? Amém? Então você que é casado, já vai se programando, já vai contratando babá. Eu vou explicar, calma aí, calma, gente. Eu pego todo mundo, vocês dizem, calma. O que nós consideramos casados? Só quem é no papel? Que já vive junto, já mora junto, já tem filho junto, já é casado, irmão. Sim ou não? Então você tem que estar nesse culto de casais.
Chama o seu irmão, quem sabe ele vem. Amém? Irmão, eu tenho que encerrar, o nosso horário já deu mesmo. Mas no próximo domingo eu continuo falando sobre o caminho de Emaús. Amém? Se coloca de pé. O tempo passa muito rápido. Fecha os teus olhos por um instante. Nós vamos orar. Mesmo você que não vai tomar a ceia, fique de pé. Eu quero fazer essa primeira oração com você. E depois nós vamos para a ceia. E se você não for ceiar, você se assenta. Fecha os teus olhos. Nós vimos aqui 2 passos de caminho de Emaús. Que Deus trata as nossas frustrações. E eu não sei quais foram as suas. Eu não sei há quanto tempo. Eu não sei o porquê. Mas se você veio para esse culto hoje, Deus queria falar com você. E Deus trata com as nossas desistências. Quantas vezes você já desistiu de algo? Quantas vezes você já decidiu não fazer mais algo por causa de alguém ou de alguma coisa? E volto a falar, irmão, se tratando de obra de Deus, o nome já fala, obra de Deus. A cruz tem que nos motivar muito mais do que qualquer outra coisa. Do mesmo jeito que você que está às vezes aí no seu lugar, parado, sentado, sem exercer algumas funções que Deus colocou para você realizar. Se você ainda não é casado no papel, a Igreja Evangélica Palavra da Verdade não permite. Mas tem algumas coisas que podem ser feitas. Participar de um coral, participar do projeto social que está parado, mas eu acredito que logo vai estar atuando. Culto nos lares que vamos voltar a fazer. Pode ser feito. Evangelismo, culto na praça, somar com os jovens que vão estar na praça. Você não pode ocupar um cargo oficial dentro da igreja, mas você pode fazer. Há muitos anos atrás eu participei de um evento em São Paulo, que eu vi essa frase do Dr. Russell Shedd, que o Senhor já recolheu. Nós estávamos em uma conferência. Fui eu que fiz essa pergunta a ele no dia. Eu perguntei para ele, uma pessoa que já se envolveu com a obra de Deus, com o ministério, um homem que na época tinha 82 anos e mais de 50 de ministério, não sei quantos livros escritos, Bíblia no nome dele, editora, não sei quantos países, e fazendo a obra de Deus com 82 anos. Eu perguntei para ele, será que alguém que um dia larga o chamado, o ministério, ele vai ter paz, ele vai se sentir realizado? E ele falou para mim, é como se fosse um peixe fora da água. Ele pode até viver um tempo, mas vai chegar uma hora que ele vai se sentir sufocado. E eu nunca mais esqueci isso. Porque todas as vezes que eu penso em parar, porque eu sou ser humano igual a você, irmão, também penso, também sinto, também me frustro, também me decepciono. Eu lembro dessa frase do Dr. Russell Shedd. E eu penso, é melhor eu estar dentro da água respirando, porque ali eu vou ser sarado, ali eu vou ser fortalecido, ali eu vou ser curado. Infelizmente, irmão, a obra de Deus deveria ser feita tudo de outra forma, mas não é. Mas ainda há tempo
ainda há tempo. Você que não entregou sua vida para Jesus, ainda há tempo. Você que ainda não consertou sua vida diante de Deus, ainda há tempo. Você que não desceu às águas batismais, ainda há tempo. Você que não se arrependeu de um pecado, ainda há tempo. Ainda há tempo. Se você puder lembrar pelo menos disso, dessa mensagem nessa noite. Jesus foi atrás daqueles dois. Jesus não desistiu deles. Eles estavam indo embora. Eles tinham desistido. Estavam tristes. Mas Jesus não desistiu deles. Guarda essa frase no seu coração. Ele não desiste de você. Ele tem um projeto para você. Ele tem um propósito para você. Pai, no nome de Jesus, estamos diante de Ti, Jesus. Já agradeci, mas eu vou agradecer mais uma vez, porque se não fosse pelo Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse pelo Senhor, talvez eu não estaria vivo. Se não fosse pelo Senhor, nós não estaríamos nessa cidade, nessa igreja, nesse dia, nessa noite, nesse lugar. Pelo privilégio de estar junto aqui com amigos, que para mim já é família. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor deu para minha casa uma outra família, porque a nossa está distante. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós, e nas nossas tristezas o Senhor está presente. Ah, Senhor Jesus, que essa pessoa nessa noite aqui, Senhor, possa abrir o coração dela para Ti. E como esses dois discípulos a caminho de Emaús possam abrir o seu coração. E enquanto, Senhor, eles abrem o coração e ouvem a sua voz, que o seu coração possa arder. Que o Senhor possa tocar em vidas aqui nessa noite de maneira diferente e poderosa. Que o Senhor possa transformar vidas, restaurar casamentos, famílias, ministérios, chamados, vocação, Senhor. Que o Senhor possa fazer algo extraordinário, aquilo que a religião não faz, aquilo que a política não faz, aquilo que a ciência não faz, aquilo que a mão do homem não faz, mas o Senhor pode fazer. Ah, Senhor, eu clamo, eu rogo ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Age, Senhor, toca, Senhor, cura, liberta, restaura, renova, transforma, pelo poder da Tua palavra, no nome de Jesus.